Olá, seja bem-vindo ao O Seu Negócio, podcast produzido pela Talk, produtora que traz sempre aqui pessoas interessantes, com assuntos interessantes, falando das suas atividades, dos seus negócios, das suas habilidades, da sua prestação de serviço. É um ótimo espaço para poder você apresentar aquilo que você faz. E hoje eu vou conversar com o Dr. Guilherme, o professor Guilherme, ou Guilherme apenas, como ele gosta de ser chamado, e nós vamos falar sobre inovação, nós vamos falar sobre marcas e patentes, que isso é uma questão extremamente importante, e outros assuntos, né, que o Guilherme domina aqui para poder trazer para a gente. E tem muita coisa importante. Você que é empresário, você que é prestador de serviço, você que é profissional liberal, tem que prestar atenção nessa conversa, porque tem muita dica importante para o seu próprio negócio. Então, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, Guilherme. Se você primeiro, seja bem-vindo. Claro. Muito obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação do Guilherme, porque tem mais de 20 anos de carreira, é advogado, se especializou em gestão estratégica de marcas, propriedade intelectual, inovação e sustentabilidade. O Guilherme tem pós-doutorado em Direito pela Universidade, pela UFMS, aqui em Mato Grosso do Sul, atua como consultor sênior do Sebrae em Mato Grosso do Sul. E é especialista em gestão de projetos, empreendedorismo e inovação, gestão pública, direito, né, do ambiente, direito público, constitucional e o administrativo também, e direitos de propriedade intelectual. Não vou dar mais, que tem mais um currículo, é grande aqui, mas né, para a gente encurtar um pouco a conversa. Aqui o Guilherme é muito especialista em muita coisa, né? Então, vamos começar hoje dando uma geral, uma pincelada em tudo que o Guilherme faz. Vamos começar falando de inovação, Guilherme. Eu acho que é um assunto que interessa muita gente, interessa a muitas empresas, mas é preciso, acho que, para o nosso grande público, esclarecer melhor, né? Vamos ilustrar melhor o que de fato é a inovação dentro de uma empresa. Muito obrigado, Og. É um prazer estar aqui contigo nesse programa tão maravilhoso e tão necessário também, né? Sim. Quando você fala de inovação, eu gosto muito de ver como o meu currículo foi desenhado pela inovação. Eu fiz muita coisa na vida, você está vendo pelo currículo, é lógico, mas a palavra inovação ela surgiu muito cedo para mim. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu me encantei com a inovação. E naquela época não tinha internet. Sim. E não tinha como você descobrir mais sobre essa palavra, mas talvez a ambiguidade da palavra, ela me capturou, porque se falava muito o que é inovação, e eu perguntava, mas o que é inovação? As pessoas entravam no embromation e não me explicavam o que era. E na universidade, né, na faculdade de Direito, não tinha a disciplina inovação. Mas o meu primeiro contato com a palavra inovação foi quando eu ingressei no serviço público e fui trabalhar na Secretaria de Planejamento, que estava abarcando a pasta ali de inovação, ou seja, criando a inovação. Isso lá na década Estava inovando. Estava inovando, exatamente. Galera. Porque é tudo muito novo, precisava de uma estrutura do Estado para isso. Então, essa inovação, a palavra hoje, e aí você falou, você estudou bastante? Sim, estudei bastante, porque esse assunto para mim era tão importante. E aí eu comecei a estudar inovação, comecei pelo básico, né? Fiz uma especialização para entender o que era inovação aberta, inovação fechada, difusão de tecnologias, como isso chegava até a mesa das pessoas, como isso saía do governo, passava pela indústria, quem mandava o quê, como é que se construía uma lei de inovação, tudo isso. Então era muito novo. E as pessoas falavam muito, inovação é uma questão de soberania nacional. E aquilo para mim era... Aqueles jargões já de frases prontas e feitas. Né? E aí eu falava, mas como é que é? Como é que faz para ser uma questão de soberania nacional? E hoje eu posso contar para você aqui. Então a inovação, na realidade, é muito simples de entender. Quando eu falo de inovação, na minha cabeça vem a atualização. Sim. Como é que a vida se atualiza? Ela se atualiza por meio da inovação. A inovação, ela é a atualização de todo o nosso processo de vida. Nós, como pessoas, temos que inovar.
Inovamos no nosso rosto, no nosso corte de cabelo, melhoramos. Quer dizer, tem um pouco a ver com a novidade, a mudança, aquilo que vem. É aquilo que vem. Porque a mudança é necessária. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando, eu vou melhorar algo que já existe. Aí fica eu tenho medo de ficar naquela abstração. Sim, então, vamos pegar uma coisa prática? Objetiva. Objetivo. Né? Geralmente, começa com um problema. As pessoas têm um problema. Vamos pegar a questão da água, né? Como a dinâmica da vida, você precisa carregar a água para onde você vai. Sim. Beleza, então vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Antes a gente tem, né, o primeiro contato com, né, essa coisa de levar água. Temos uma garrafinha. Que é o básico, simples hoje. Pegou uma garrafa, né, simples, colocou a água aqui dentro. Mas você concorda que vai chegando um tempo que não basta levar água? Não basta apresentar. Quer dizer, ela tem que ter uma apresentação melhor do que a simples garrafinha, né? E isso aqui não cabe em determinados momentos. Não cabe em determinados momentos. E outra coisa, ela também tem a questão da temperatura. Né? Porque você leva e aí ela esquenta. Ela esquenta. Você vai levar um isopor, acaba virando uma mudança, né? E aí teve alguém que olhou para isso, e aqui que está a magia da coisa. Olhou para isso aqui e pensou, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer diferente. As pessoas falam muito em dor. Eu não gosto dessa palavra dor. Tá? Para resolver a dor do cliente. A dor do cliente. Porque ficou muito jargão também, né? Se você chega para mim e fala que tem uma dor, eu vou te mandar para o médico, né? Lógico. Literalmente é isso mesmo. Vai para o médico, porque eu sou advogado, não vou conseguir curar a sua dor. Sim. Aí tem a dor do empresário. Muita gente fala, muitas instituições falam. Não. Eu falo problema. Hoje em dia parece que não se pode falar mais a palavra problema. Você tem um problema. O seu problema qual é? A água esquenta. E você quer uma água gelada, né? Sim, para poder tomar a qualquer momento. Exatamente. Aí teve alguém que teve a brilhante ideia de fazer o quê? Inovar. E aí inovar as garrafinhas. Inovar as garrafinhas. E aí começar... Né? Vamos fazer no crescente, né? Sim. Era mais simples primeiro. Era mais simples, mas concorda que já deu uma melhorada? Sim. Ficou térmica, né? Ficou térmica. Não durava tanto tempo assim gelada a água, mas ela segurava um pouquinho mais, né? Isso, exatamente, Og. Então você tem aqui, concorda. Aí vem a questão técnica. Vamos pensar aqui agora como é que o Estado resolveu isso aqui. Então tudo começa... lá nos anos de 1400, em Veneza. Em Veneza aconteceu o seguinte, até então, quando as pessoas tinham esse tipo de melhoria, não existia ainda um arcabouço jurídico, né? Uma lei que falasse assim, olha, você pegou isso aqui e melhorou para isso aqui. Então, você precisa, de certa forma, ter uma garantia jurídica, né? Ter uma lei... Uma legislação que diga, olha, você inovou, você melhorou. Qual que é a tua recompensa? Porque pensa bem, eu tive um esforço, né? Sim. Não se tinha também o que é isso, que tipo de lei, que tipo de direito que é. E aí que teve a primeira lei de patente, lei veneziana de Veneza de patente. O Estado, ele pensou o seguinte, eu vou criar um mecanismo de recompensa para a pessoa que criou, para que ela seja recompensada. Sim. Então ele criou da seguinte forma, o que se chama de vínculo entre autor e obra. Então isso aqui é uma obra, uma obra da indústria, Sim. ok. Então esse vínculo vai ficar com o autor em duas dimensões. Então a lei protege, são os direitos morais e os direitos econômicos. Os direitos morais, isso está na Constituição Sim. hoje dos principais países democráticos. Então na Constituição está garantido e tal, mas tem a lei de patentes, que cada país regulamenta a sua. Então o direito moral é o direito que eu tenho de ser reconhecido como inventor disso aqui. Olha que bonito que é. Sim. Eu sou criador, eu que descobri, peguei a água, que é um negócio simples, você acha em qualquer lugar, resolvi engarrafar. Exatamente. Então você criou isso aqui, essa forma.
Então eu tenho o direito de ver numa publicação, em tudo quanto é lugar, isso ninguém tira, Og. Isso é muito importante. As pessoas que são empresários, quem estiver assistindo isso aqui, presta atenção. Quando alguém falar assim, pedir para você assinar um documento, renunciando direitos da sua criação, aí você tem que perguntar, que direito? Direitos morais são irrenunciáveis. Eu quero ver o meu nome nessa invenção, nessa criação, para sempre. Para sempre, eterno. Diz respeito à dignidade humana. Está na Constituição. É mesmo? É. Faz parte da sua personalidade. Por quê? Porque você criou um vínculo. E esse vínculo é invisível, mas ele existe e vai te acompanhar eternamente. Quer dizer, não precisa estar registrado, patenteado, ou tem que estar registrado, patenteado? Essa pergunta de milhões. Essa pergunta de milhões. Aí é que vem a conversa. Og, é muito interessante essa sua pergunta. Por quê? Quando você... Muita gente... Eu já vi coisas horrorosas. Gente, né, que você pensa que tem uma capacidade da área falando besteira. Muita gente fala assim, não, é tudo a mesma coisa. Direitos autorais e direitos industriais, e tá, tudo a mesma coisa. Não é. Se você escreve um livro, são direitos autorais. Sim. Se você desenvolve um produto, aí você está falando de direitos industriais. Propriedade industrial e propriedade de direitos autorais são diferentes. Propriedade intelectual e propriedade são as duas. O que difere? O que difere. Então você tem a propriedade intelectual de direitos autorais, propriedade intelectual de direitos industriais. Por que é diferente? Lembra que eu falei que lá em 1474, lá em Veneza, surgiram as patentes? Ok, nós estamos falando de patente, dessa coisinha aqui. Mas os direitos, quando você fala de direitos autorais, você está falando de direitos em relação a obras escritas, um livro, uma peça de teatro. E aí, hoje também os programas de computador são coisas diferentes. Então, são caminhos diferentes. Eu vou terminar esse raciocínio aqui, aí eu abro um outro para a gente entender os direitos autorais. Então, ok, eu tenho aqui essa patente. Essa primeira é a patente de invenção. Ele inventou. Ok. Inventei a garrafinha, né? Exato. Porque a água não dá para inventar. A água não dá. Foi Deus que inventou, mas Exato. A garrafinha tá lá. Exato. Essa é a minha obra. Exato. Ele criou e inventou. Ok. Isso é uma patente de invenção. Aí vem a patente de modelo que você tem, que é de modelo de utilidade, que é a melhoria. Então, eu vou melhorar. Ok. Então, esse aqui já é outro autor. Mas ele é inventor? Não, ele é inovador, porque ele inovou, ele encontrou a oportunidade aqui, melhorou. Então, ele tem direito. Como é que funciona esse mecanismo? O mecanismo, eu sempre gosto de falar que isso aqui, o depósito de patente, é no Instituto de Propriedade Industrial, né? Todo país democrático tem o seu. Então, o INPE, na realidade, ele é um grande fofoqueiro. Sabe por quê? Porque como funciona uma patente? Ele diz para o mundo que, olha, tem um negócio aqui, alguém tem igual, é mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Quem é que tem igual quer contestar isso aqui? Então, é bem assim. Exatamente. Então, quando o INPE faz o seguinte, ele pega a patente, conta para todo mundo. Tem lá na revista, fica lá no portal. Você tem que contar um segredo, como foi feito, tudo certinho. E aí ele diz o seguinte, quem fizer melhor, venha e deposite uma patente de inovação. Que é a patente de modelo mas que não interfere na propriedade intelectual da criação. Né? Exato. Esse aqui, da invenção, já está garantido. Agora ele tem que fazer melhor. Entendi. Isso é fantástico. Por quê? Porque isso movimenta a economia. Sim. Isso inclui as pessoas que são criativas. E aí ele tem que ter alguns requisitos, né? Então, tem que ser uma novidade, tem que ter a novidade pode ser em duas dimensões. A novidade aqui, ela pode ser na sua forma de apresentação, no desenho, né? E pode ser na sua funcionalidade. Então, a funcionalidade é isso aqui, ó, você apertar, ela abrir. É diferente de você fazer isso girar, aqui. Isso. Ela preserva mais mais tempo a temperatura. Exatamente. Aí vem um outro e pensa, olha, tá bom, mas vou fazer melhor. Dá pra melhorar. Tá bom, mas eu vou melhorar. Aí criou essa aqui. Veio essa outra.
O que ele fez de novidade? Só lembrando, hein? A Stanley não patrocina nada aqui, são só exemplos, tá? Muito bom. Aí você tem aqui, o que ela fez de diferente? Ela fez uma inovação incrível. Por quê? Porque ela pegou o aço, introduziu uma camada de ar entre as duas placas e proporciona que a temperatura permaneça por mais tempo. Por mais tempo. Então isso aqui tem mais eficiência. É uma inovação que ele melhorou, chama inovação incremental, né? E aí, mas eles fizeram mais. Até o design, né? A inovação no próprio design. Isso. Realmente em relação a essa mais antiga. É a Isso. coisa, né? Aí, Og, você tem o design, que é o desenho industrial, que ele é registrado, e tem a patente, que é depositado. Mas é incrível como ele fez mais. Porque isso aqui você sabe, se a água está gelada ou não, você já não sabe mais. Mas aí criou. Só tocando pelo tato. Aqui não, colocou. Ele colocou um termômetrozinho para ver a temperatura da água. Aqui. Exato. Além da tecnologia do material ser melhor, ele também criou isso aqui. Então você tem aqui uma evolução, concorda? Sim, com certeza. Então você tem uma evolução, como você falou, de design. E aí você tem uma evolução da mecânica, do incremento. Então você tem a dinâmica diferente. Então você tem um novo jeito. Tem isso aqui para você segurar. Para carregar e tal. Tem muitos que a própria tampinha é o copo. Exato. Né? Tem. É uma outra inovação. E tem esse aqui. E tem isso aqui que todo mundo está usando. Você vai na academia hoje. É isso todo aqui. Todo mundo usa um copão. Eu acho desajeitado para carregar, mas tudo bem. Tem o canudo, tá tudo No ali. meu caso, esse aqui eu tenho. Eu deixo isso aqui no quarto para tomar água à noite. E esse aqui fica na minha mesa do escritório. Então você tem esse aqui, essa dinâmica que é diferente e tal. Tem uma capacidade maior. A alça, enfim. É tudo. Então você concorda que tem uma evolução? Sim. O que vai chegar daqui para frente? A gente não sabe. Então, o que o direito da propriedade intelectual ele beneficia? Ele beneficia o seguinte: quando você cria esse vínculo entre autor e a obra, que no caso a obra é essa garrafa, ele vai olhar 3 aspectos. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Eu estou dando esse exemplo aqui para que você consiga, e quem estiver nos vendo, para que ele olhe para a vida dele e veja o que ele está produzindo e não está protegendo. Então, a lei fala o seguinte: esse vínculo entre autor e obra, ele é moral e ele é econômico. Ok, mas como é que eu faço a mensuração para que eu possa comercializar? Então, vamos pensar o seguinte: para que haja uma patente, o vínculo entre autor e obra, ele tem que ter 3 elementos que são elementos básicos. Esses elementos são a engenhosidade e a inteligência humana. O outro vínculo é o tempo que foi dedicado para fazer esse projeto, o desenvolvimento, tempo de desenvolvimento do produto, né? Exato. Assim. E aí tem o dinheiro. Quanto ele lucra com esses produtos. E o quanto ele investiu. Investiu e quanto lucra. Isso. As 2 coisas. Essas coisas, essa causa e efeito. Eu invisto e eu preciso do retorno. Só que essa é uma conta muito complicada de fazer. Então vamos pensar. Suponhamos que eu seja um funcionário seu. Né? Você comprou o meu tempo, concorda? Você registrou 40 horas por semana e eu estou trabalhando para você. Daqui a pouco vai ser menos, né? O fim da escala 6x1 aí vai ser menos. Mas enquanto você comprou o meu tempo e eu estou aqui, vamos supor que durante esse tempo eu olho aqui para o seu estúdio e a gente cria algo novo. Ok? Você concorda que esse tempo que foi investido, ele não é meu? De quem que é esse tempo? É uma coisa meio subjetiva, né? O tempo é meu. É do patrão. O tempo é seu, O tempo é do patrão. Para a lei, o tempo é seu. Não tem nada de subjetivo, não. O tempo é seu, não é meu. Então, se eu te contrato e pago por ele, o tempo é meu. O tempo é seu. E é isso que as pessoas não entendem.
E por que dá tanto problema de lei trabalhista? Quer dizer, eles não analisam exatamente isso como realmente deveria ser analisado. Porque não tem nada a ver com o direito do trabalho. Sim, tem, sofre reflexos. Tem isso. Mas está claro no arcabouço. Arcabouço, isso é jargão do advogado. Arcabouço é o conjunto de normas, porque não é uma lei só, são várias. Então, quando eu digo assim, olha, eu sou seu funcionário, eu estou trabalhando para você. Eu tive uma ideia. Se eu pegar essa ideia, for para casa e desenvolver da meia-noite às 6, né, na minha casa, sozinho, sem receber nada teu, a ideia é sua. É minha. Se ele desenvolver isso dentro da empresa, se eu usei enquanto ele está trabalhando, usou uma máquina minha. Mas o fato de eu estar aqui, automaticamente já entende que essa inovação, ela é compartilhada. Os meninos já fiquem atentos, prestem atenção nisso aí. Exato, mas isso é necessário. Aqui é meu, tá? Mas aí a lei vem para dizer o seguinte, quais são os percentuais. Tá brincando aqui. Não, tá super à vontade. Eu adoro fazer essa explicação, porque muita gente me assiste, assim, né? Em sala de aula. Hoje eu já não dou tanto aula mais, aliás, não tenho mais tempo, mas muita gente me segue, eu gosto de esclarecer. E muita gente é lesada, Og. Dos dois lados. Com certeza, imagino. Então vamos continuar nesse exemplo, que é perfeito. Então eu sou teu funcionário, eu estou aqui dentro da tua empresa, eu tenho uma ideia, eu vou dar o exemplo quando a ideia vem minha para ti, e depois de você para mim, porque tem essas duas formas. Ok, vamos supor, o tempo que foi contado para a inovação, ele precisa ser compensado. Por quê? Porque a gente criou algo novo. Tá, vamos agora ganhar dinheiro com isso. Porque a inovação tem que ser muito desmistificado isso também. Inovação, foi feito para ganhar dinheiro. Sim, se não foi feito para ganhar. E não tem nenhum pecado nisso, não. Não, claro, faz parte do capitalismo hoje. Faz parte. A beleza da inovação está em ganhar dinheiro com ela, em recompensar. A lei fala, é desse jeito mesmo. Eu depositei, eu tenho lá o prazo, uma patente de invenção tem 20 anos. Uma patente de inovação, 15 anos. Você tem 15 anos, se for inovação, para recuperar o dinheiro que você investiu e ganhar dinheiro com isso e gerar benefícios para a sociedade. Uhum. Agora, Guilherme, uma coisa que eu queria entender sobre essa questão da patente, da criação da inovação. Por que o INPE, é isso? Isso. Por que o INPE tem que divulgar ao mundo que você está registrando aquela marca para você? Isso não deveria estar dentro de um sistema onde ele consulta, opa, essa marca que tem também, não, essa marca aqui já existe, você não pode. Por que, por exemplo, a gente fica um ano, eu estou vendo porque eu estou nesse processo de registro da marca aqui, já requisitei a propriedade da marca e tal, aí você tem que esperar um ano para ver se não aparece ninguém reclamando em nome daquela... Por que essa burocracia é tão grande? Por que o INPE tem que anunciar ao mundo que você está fazendo alguma coisa inovadora? Mas é aí que está a beleza, Og. É aí que está a beleza da coisa. Porque quando se pensa, você tem que pensar que nós estamos hoje em 2026. Sim. Esse mecanismo, essa mecânica toda, ela foi criada em 1474. XIII, mas você vai pensar que faz sentido. Por quê? Como que a inovação ela surgiu? A inovação surgiu de uma estratégia do governo para movimentar a economia. Naquela época estava todo mundo, igual você falou, todo mundo com o seu segredo. E se eu não sei o que você está fazendo, eu não posso melhorar. Ninguém abria a boca. Então a coisa ficou tão fechada que a economia começou a travar. Os produtos, de uma certa forma, não melhoravam? Não naquela época, não evoluíam? Não. Por quê? Então a gente tinha, naquela época lá, a gente tinha a manufatura. Então tinha lá o que se chamava direito de guildas. Guildas eram os artesãos. Se você encontrar na literatura guilda, é isso. Guildas são os artesãos. Então, tinha a guilda de tecido, a guilda de faca, a guilda de tal. E tinha tudo, era por sucessão familiar. Então, o pai ensinava para o filho ensinava para o neto, e assim ia. Mas ninguém
contava nada. O segredo ficava só entre família ali. Então você não... E aí, eles detinham a tecnologia, não disseminavam, e aquilo acabou ficando assim, não tinha concorrência. Por exemplo, como a gente tem hoje, a garrafa melhorada. Naquela época era um tipo de faca, um tipo de enxada, um tipo de facão, e encerrou. Ninguém fazia nada diferente. Aí o governo, eu ia falar um palavrão, mas não pode, né? O governo não quis mais aquela situação. Por quê? Porque os setores, a economia estava muito estagnada e precisava desenvolver a economia. Então ele falou o seguinte, tá bom, vocês não querem melhorar, não querem criar algo novo, não importa o que eu faça, porque isso foi um tempo, tá? Ele tentando. Ele falou o seguinte, eu vou fazer da seguinte forma. Qualquer estrangeiro que chegar aqui e fizer melhor que vocês, eu vou dar um mercado para ele. Eu vou dar um título para ele. Isso forçou todo mundo correr atrás dos seus registros, né? A inovação é exatamente para isso, para que as pessoas saiam da sua zona de conforto e se movam. Só que para que o Estado... o raciocínio eu vou traduzir como é que funciona. O Estado diz o seguinte, você me conta o teu segredo. Eu vou proteger o mercado para você. Uhum. Eu vou contar para todo mundo como é que é feito. E que o dono do negócio é você. Mas ninguém vai poder fazer o que você faz. Entendi. Eles vão poder fazer o quê? Depois, lógico, futuramente surgiu a transferência de tecnologias, né? Como existe hoje. As franquias, né? Mas você é o dono do negócio. Se você quiser franquear, né, a minha inovação, ok. Você vai ter um royalty, vai ter um contrato de franquia. Quem gerencia isso é o próprio INPE. Tem um processo para se fazer isso. Ok. Você conta e eu protejo. Só que eu vou te dar um prazo. São 20 anos. Meu filho, em 20 anos, você vai ter o prazo suficiente para recuperar o seu investimento e criar algo novo. Porque senão, tá todo mundo aí esperando. Vamos pegar o exemplo agora. Pode falar a marca, né? Pode, sem problema. Monjaro. Sim. Quem criou o Monjaro estava ganhando um caminhão de dinheiro. A patente do Monjaro vai expirar agora. E o fabricante do Monjaro, o que está fazendo? Está esperando o quê? Já surgiram outras marcas no mercado e tal. Daqui uns dias o preço vai, Por quê? Porque todo mundo vai poder fazer. Vai cair em domínio público. E o dono da marca, o dono do produto não tem o direito de fazer uma renovação, por exemplo? A renovação, o tempo é finito. 20 anos. Aí acabou. Aí que não quero renovar. Não pode mais. É finito. Aí que tá a beleza da coisa. Porque isso te obriga a ir para frente. A evoluir o produto, a inovação, né? Você tem que se atualizar. Você criou isso aqui é maravilhoso hoje. Daqui a 20 anos... pensa. Daqui a 20 anos, de novo, continuar bebendo. Vão estar mastigando uma cápsula que equivale a 1 litro de água bebida, que é bem provavelmente que isso aconteça no futuro, né? Então, a beleza da inovação é isso. É que você cria algo hoje. Hoje nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. Amanhã nós vamos estar como? Nós vamos parar frente de um celular, sentado com todo um cenário virtual, que já existe hoje também, né? Nada substitui o talento, tá? Nada vai substituir mas o nosso pode ter carisma. certeza, só não vai ter um entrevistador aqui em carne e osso para Pode ter uma máquina. A Taylor Swift agora acabou de registrar a voz dela. Por quê? Porque ela foi... estavam usando a voz dela para fazer música e ela não estava ganhando nada. Mas você entendeu que o mecanismo é esse, de você estar sempre... Por isso que a inovação não existe rotina na inovação. A rotina, ninguém hoje em dia, se você pensar bem hoje, em 20 anos é uma eternidade para a inovação. Mas é muita coisa. Nossa, em 20 anos muda muito. A tecnologia, principalmente, evolui muito, né? E aí tem uma coisa muito interessante, Og. Quando você cria algo novo, eu falei do tempo, e ainda tem um outro mecanismo, que é o terceiro tripé da inovação, que é o recurso. Então, pensa bem. Você cria algo, a lei, e isso é muito importante, a lei fala que você tem direito econômico
que aí a gente está falando da segunda versão do direito. O direito econômico sobre os benefícios, né, os royalties, enfim, o licenciamento da inovação, você tem direito de até 70% se você for o empresário em relação àquilo que foi criado dentro da sua empresa. Mas é até 70%. Então, até 70% significa que é 0,1 até 70%. Entendeu? Muita gente fala, já chega com a cartada, eu tenho direito a 70% da sua inovação. E não é. E a pessoa acredita, porque ela não sabe. Sim. Ela tem direito até. Até pode ser 10%, 5%, 0,1% e assim vai. Entendi. Então, na hora de negociar alguma coisa, se você for empresário, se você for fazer parceria, se for pegar um financiamento, tem que ver muito bem o contrato. Agora vamos fazer o raciocínio inverso? Eu sou teu patrão. Certo. E aí eu tenho equipamento, eu invisto, coloco do meu bolso, tudo, construo, pego financiamento, ou pego herança, ou trabalho pra caramba, junto uma empresa, compro equipamento caro, estruturo tudo. Te convido para trabalhar para mim. E aí você vai lá, usa o meu equipamento, usa o tempo que eu te paguei para trabalhar para mim, você está desenvolvendo produto seu. Entendeu? Sim. E aí, como é que fica? Ele sai de lá, não te fala nada, vai lá e patenteia aquilo e fica com 100%. Mas se eu descobrir e quiser ter parte dessa invenção, entre aspas, para mim, eu tenho direito. Claro. Na justiça, se conseguir provar, isso você consegue. Aí que tá. Você falou a palavra mágica. Se conseguir provar. Porque no direito tem que ter tudo, tem que ter prova. Sim, lógico. Então você tem que... o conselho que eu sempre... A orientação, eu faço muita mentoria, né? A orientação que eu dou para empresário é a mesma que eu dou para o funcionário. Tem que ser justo. Você não vai... Isso é roubo, tá? Você não vai roubar um tempo que não é teu. E você não vai roubar uma estrutura que não é tua também. Então o que você tem que fazer? Prestar atenção, ser ético. Como o ser humano nem sempre é ético, então você tem que ficar de olho. Então tem vários mecanismos. Isso se dá... Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, como é que eu vou fazer para me precaver? Primeiro tem que ter uma gestão, e é aí que eu entro. A gestão do conhecimento das empresas. Então eu passo isso nos meus trabalhos e gosto de falar sobre isso em palestras e tudo mais. Você tem que ter uma gestão do conhecimento, Og. As pessoas hoje estão vivendo como se vivessem no século XIX. Aliás, tem gente que vive no século XVIII. Exatamente. Tá? Tem muita gente tem atrasada. Muita coisa, tem muito... eu tenho como é que fala? Tecnologia, eu tenho programas, mas não faz a gestão básica de tudo isso. Então, quando você tem, desenvolve alguma coisa dentro, você tem que ter contratos. Então, por exemplo, um contrato de confidencialidade de não concorrência. Quando você admite uma pessoa para trabalhar na sua empresa, você tem que fazer isso. Entendi. Por quê? Porque ali você está trabalhando com ativos intangíveis, com inteligência, com a sagacidade humana. Tudo que ele desenvolver, E aí que tá. Existe uma sangria, né? Sangria, do sangue escorrendo. Sangue, que no caso aqui é dinheiro. Existe uma sangria econômica dentro das empresas. Por quê? Porque ela não protege os ativos intangíveis. Não existe protocolo de acesso ao conhecimento. E a lei é muito clara. Quando eu falei do primeiro elemento, que é a inteligência ela pode ser compartilhada. Então vamos pegar o seguinte. Existe uma diferença entre a operacionalização de alguma inovação e existe uma diferença entre a coautoria. Então, vamos supor, aqui tem uma outra inovação que eu trabalhei. Isso aqui é uma pomada, tá? De acesso ao patrimônio genético de uma planta que virou uma pomada. Isso aqui está sendo, já está em processo de patenteamento. Vamos pegar o seguinte, esse exemplo aqui. Isso aqui, no caso, saiu da inteligência de uma pessoa.
identificar uma planta que pode combater uma doença. Ok. Aqui dentro tem 3 empresas que contribuíram para que essa patente acontecesse. Uma pessoa que descobriu, que identificou aonde poderia estar uma solução. E aí tem a outra empresa que isolou o princípio ativo, e uma outra empresa que tornou ela, o cheiro dela, porque agradável, uma coisa agradável para usar, né? Isso, exatamente. Vamos pegar o seguinte, a pessoa que desenvolveu a fórmula, ela é coautora porque ela desenvolveu a fórmula. Mas presta atenção, se essa pessoa passa a fórmula para um assistente e fala, teste essa fórmula aqui usando tantas moléculas desse princípio, tantas desse, tantas desse. A pessoa vai lá e faz exatamente como ela mandou. E ela devolve. Então, essa pessoa que passou continua tendo 100% da inteligência sobre isso. Mas presta atenção, e é aqui que está o erro de muita gente. Vamos supor que ela passa para esse auxiliar, e o auxiliar encontra um erro na fórmula. Sim. A partir desse momento que ele corrigiu, ele não é mais um operador. Ele é sócio, de uma certa forma, do negócio. Ele é coautor. A lei chama de coautor. Se for e uma muitas empresas não se tocam disso. Até o próprio funcionário não se toca que tem esse direito sobre o produto. É uma loucura. É uma loucura. Porque o que tem de sangria de oportunidades, você não tem noção. Nossa, imagino. E tudo é dinheiro. Então a gente vê, às vezes, aquela pergunta que você falou, se aconteceu alguma coisa, se alguém estiver me ouvindo agora, fala, puxa, aconteceu isso. E você descobrir que alguém está patenteando algo que você tem direito, você entra com uma oposição ao processo de patenteamento. E precisa todo esse tempo, por exemplo, porque o meu processo vai demorar 1 ano, mais ou menos. O tempo é esse mesmo? Aí você está falando do registro da marca. Registro de marca. De marca. Então, aqui quando você... como você enfeita uma patente? Além da patente, você tem a marca. A marca é um processo que ela é diferente da patente. Então, você vai registrar uma marca. Primeira coisa, você entra com pedido. O INPE vai ter um tempo ali, que geralmente uns 40 dias, ele vai fazer análise formal. Se a documentação está em dia, se for por procuração, vai ser se a procuração está valente, está assinada, está ok. Se você pagou a guia de recolhimento, ok, está tudo certo. São análises formais. Depois o INPE vai abrir um prazo de 60 dias para oposição, que é isso que você está falando. Alguém que talvez tenha a mesma marca, olha, não, já usa essa marca e está registrado. Não vale só usar, né? Tem que ter o registro de sua propriedade. Isso. E a gente tem casos assim bem interessantes de registro de marcas. Vou pegar 2 casos aqui bem recentes agora. Tem vários, mas sim. Vamos pegar o caso aqui de uma pessoa bem conhecida, que é a Jojo Todinho. Tá. Você não notou que a Jojo Todinho não usa mais Todinho? Todinho, né? Porque ela fala, todos dão a mesma desculpa. Porque eu quero me reconectar com o meu nome, hoje verdade, eu sou isso. Eu não sabia, mas foi por causa do nome do Todinho que está associado a um produto, uma chocolatada. Ela tentou criar uma marca registrar uma marca, né, dela, e também uma marca de biquíni, né, de lingerie, acho que foi lingerie. A Anitta que tentou biquíni, eu acho. A Anitta também não conseguiu. Katy Perry também não conseguiu. Porque é isso que eu falo da gestão da carreira. Gestão, porque todo mundo tinha que consultar um advogado que entende disso. Lógico. Então, por exemplo, aí você tem a Juliette. Eu sempre falo, você quer ser uma Juliette ou quer ser uma Jojo Todinho? Não estou falando aqui questão de moral e tudo mais. Estou falando em questão de gestão de carreira. A Juliette, quando ela entrou no BBB, ela registrou o nome dela. Não sabia. Por quê? Porque ela sabia que ia sair de lá famosa. Então ela registrou em, se não me engano, 7 ou 9 classes.
Tem cosméticos, até que ela tem a marca de cosméticos dela. Ah, entendi. Que ela já vislumbrou, ela teve uma visão de futuro ali, né? De poder utilizar produtos, criar produtos, que ela sabia que ia ficar famosa. Exato. Mas aí você tem, né? A Juliette é advogada, né? Não que a gente aprenda isso no curso de Direito, Sim, porque claro, não tem essa disciplina, né? Eu fui aprendendo depois. Então, quando você ingressa, quando você vai ficar famoso, por exemplo, a GM, meu nome é GM. GM eu registrei. Então, minha marca é registrada. Quando eu fui registrar, eu fiquei com medo. Sabe que a General Motors não vence? General Motors, que é a GM também. Mas no caso, nós temos produtos diferentes. Eu não vendo carro, eu vendo consultoria e produtos, né? Quando é diferente, pode? Pode. Então, você vê hoje em dia, por exemplo, você tem a marca Veja, que é uma revista. E tem o Veja, produto de limpeza. Isso. E agora tem a roupa, né? Também. Tem o calçado, Veja. Então você tem esse. Então, a beleza da marca é isso também. Você tem. Recentemente eu entrei com um processo de registro aqui e uma multinacional veio em cima. E aí a multinacional, eu fiz a contestação da cliente daqui. A multinacional veio em cima, e aí, Og, eu fico assim pensando. Uma multinacional deu uma se bola. Preocupando com mas ela estava errada. A multinacional estava errada. Estava errada. Eu tive eu tive um ganho e recentemente eu tive uma outra situação com uma marca de cartão de crédito. E eu identifiquei, porque a gente trabalha aqui no universo dos mortais comum, né? Então eu trabalho com pequenas empresas, com negócios e tudo mais. Quando a gente entrou, eu não vou poder falar o nome da marca porque ainda eu estou atendendo, não seria ético. Mas vou contextualizar. Entramos aqui com a marca X, o pedido de registro, e aí veio uma multinacional que tem o mesmo nome. Só que ela tinha uma classe. E a daqui era outra classe. Categorias diferentes. Isso, são categorias diferentes. E aí ela veio, e aí eu fiz a defesa alegando que ela não era uma marca de renome. O que é uma marca de renome? É quando ela, de tão conhecida que ela você entra com um processo, porque ela passa a ser marca de renome. Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos entrou recentemente contra um hotel que queria usar o nome Roberto Carlos. Ele falou, não, Roberto Carlos sou eu e minha marca é essa. Tá. Rede Globo, né? Cartão de crédito, essas grandes marcas. Então elas são donas das 45 categorias de registro, de classes de registro de marca. Ele é dono de tudo. Então você não pode entrar com esse nome X em nenhuma classe. Mas no caso específico da minha cliente, ela era de um segmento e veio uma multinacional falando, não, você está usando... Aí é associação de nome e tal. Aí eu fiz a defesa alegando que ela estava protegida, mas nas classes tais e tais, que não tinha nada a ver com ela, e ela não era marca de renome. Entendi. Tá, beleza. Então, respondendo a sua pergunta, por que o INPE ele faz essa publicação? Ele dá esse prazo de 60 dias para que uma empresa, que se ela se sentir de alguma forma lesada em relação ao uso daquele nome, ou seja, esse nome é meu, né? Vou pegar o caso aí da Nestlé, né? No caso da Jojo Todinho, ela se sentiu lesada. Por quê? Porque a marca Todinho é dela, da Nestlé. E aí ela falou, olha, tem alguém ganhando muito dinheiro usando o meu nome. Ou ela me paga o royalty, ou ela muda de nome. E é o que aconteceu. Então ele tem esse prazo de 60 dias. Aí entra naquela fase que você está reclamando. Olha, por que demora tanto? Eu vou te explicar. O INPE ele tem uma demanda muito grande de marcas. Então essa fase é a fase de análise de mérito. Ou seja, ele vai analisar, os próprios analistas vão analisar como se fala, a fonética do nome, se ele não tem uma sonoridade parecida com outra marca, vai analisar as letras, vai analisar o desenho, vai analisar tudo isso, da logo em si. E aí, para fazer isso, demora tempo. E o INPE tem poucos analistas. Então por isso que eles deixam um prazo bem extenso para isso. Assim como as patentes também. No Japão você tem, acho que 3 vezes mais analistas e o Japão é muito menor. Então essa é uma questão aí já de
burocracia mesmo. Né? E aqui no Brasil, Guilherme, as empresas são realmente inovadoras porque a gente vê que muitas coisas são cópia dos Estados Unidos. Muita coisa do que se faz aqui parece que não tem uma criatividade local para algumas coisas. É tudo copiado, é tudo, sabe? Tem inovação nisso? As empresas brasileiras são realmente inovadoras ou não? Olha, isso aí é um porco espinho que a gente está metendo na mão, né? Porque muita gente fala, né, que o Brasil é inovador e tudo mais. Olha, o argumento da minha tese foi exatamente isso. Eu estudei os direitos de propriedade intelectual e fiz uma comparação com os outros países. Então, vamos respondendo a sua pergunta. A China tem 1.400.000 patentes. Os Estados Unidos têm 550 mil. O Brasil não chega a 10 mil. Nossa. Responde senhora. A pergunta? Responde. Plenamente. Eu não sabia que era nesse nível. Eu já imaginava que nós não somos tão inovadores assim quanto se diz. Mas não nesse nível, nesse universo. Porém, aqui entra a beleza da coisa. Não é que o Brasil, que os brasileiros não são inovadores. Os brasileiros são. O brasileiro é muito inovador. Eu atendo gente inovador todos os dias, Rock. A questão do Brasil, o grande desafio do Brasil é a proteção. Não se ensina. Entendi. Não se ensina. Quer dizer, se tem criatividade, se tem, sabe, aquela a gana da inovação, mas se esquecem do principal, que é preservar essa criação, né, digamos Exato. assim. Então você tem lá, por exemplo, a inovação, ela é mágica. A inovação é a coisa mais linda que existe. Por quê? Porque ela é muito interessante. Primeiro porque você já tem inovação dentro de você. Você já nasceu com A mulher que inventou o escorredor de macarrão é uma das mais ricas dos Estados Unidos. Olha, que interessante. Uma mulher. Um escorredor de macarrão. Aquela peneirinha que a gente despeja o macarrão dentro. Só que teve várias inovações aí, né? Que começou com uma bacia furada e hoje é um negócio de silicone que você dobra, fica desse tamaninho, assim. Mas é aí que tá. Ela que identificou. A necessidade, A necessidade. E ela encontrou um país que respeita isso. É uma questão de soberania nacional. Aí que eu entendi. Inovação é questão de soberania nacional. É aí. Por quê? Porque o país, ele inventa. Aí você vem pensar, mas por que é soberania nacional? Rapidamente, antigamente se media a soberania nacional pelo tiro do canhão. Sabia disso? Conceito de soberania. Chegava no último lugar do país, dava um tiro de canhão. Onde a bala chegasse, ali o país era soberano. Olha só. Aonde o tiro de canhão chega hoje, jogue? Eu acho que chega em qualquer lugar, por causa da internet, de uma certa forma, né? Bingo, é isso. Note que o termo soberania, ele mudou. É muito relativo hoje. É muito relativo. Então você tem, por exemplo, hoje uma soja que é plantada no Brasil, mas a tecnologia é de uma empresa americana. E o produtor nacional ele tem que pagar 0,31 centavo de dólar por saca. E esse dinheiro foi para onde? Para a origem. Então, o brasileiro, ele é muito inovador. O brasileiro é muito. Eu atendo essas pessoas todos os dias. Você fica surpreso. Só que é desorganizado na gestão da marca, do que precisa ser. A gestão do conhecimento. Mas não é culpa dele. É culpa de quem forma o brasileiro. E quais são os principais obstáculos que as empresas hoje encontram para inovar, na verdade? Ou inovar ou até mesmo para registrar essa inovação? O desafio é em todas as linhas. Então você tem no primeiro momento, você tem um investimento. Lembra que eu falei o tripé? Sim. Às vezes você encontra uma pessoa que é muito inteligente. Ela conseguiu identificar, resolver o problema da dor, né? Do problema lá dela. Mas muitas vezes, e aqui que está uma coisa que poucas pessoas percebem. Às vezes, você resolve um problema dentro da sua empresa. E você acha que está tudo bem você resolver um problema dentro da sua empresa. Mas ela esquece que se ela patentear ou se ela registrar, que seja um software ou que se for no caso de um produto, se ela patentear aquele produto, ela pode
a partir, resolve o problema dela e ela consegue ainda vender aquela tecnologia. Isso se chama spillover de conhecimento, ou seja, transbordo de conhecimento. O Brasil tem 2 problemas. Primeiro, que ele não investe, não capacita as pessoas para que elas sejam protagonistas da sua própria inovação. E não ficar esperando o outro proteger, porque o outro não vai proteger. Se ele for proteger, vai proteger para ele. A gente tem várias histórias muito tristes de pessoas que perderam a sua inovação por conta dela deixar passar o período de graça, que é o período de 1 ano, depois que se fica sabendo, foi publicado. Hoje mesmo de manhã, eu atendi um empresário que ele me procurou e ele falou, olha, eu publiquei num vídeo a minha inovação e coloquei no Instagram. Eu falei, você está louco? Nossa, retira isso daí agora. E aí entra uma outra pergunta. Caiu na internet, eu perco o direito? Você tem 1 ano, Og. Eu perco o direito, por exemplo, imagens, fotos minhas que eu publico na internet ou daqui da produtora. Qualquer pessoa pode usar, já que está numa terra sem lei, porque a internet acaba virando uma terra sem lei. Então, essa é uma ótima pergunta, Og. Lembra que eu te falei do raciocínio? A nossa lei de direitos autorais ela foi feita lá nos primórdios. Então a gente tem tentativas, né? Então a gente tem o marco da internet. O marco da internet não resolveu nada. Então a gente tem hoje, por exemplo, o direito de imagem. Muita gente fala, porque o direito de imagem, na sua essência, ele é um direito natural. Ele é um direito, assim, que ninguém pode usar a sua imagem. Se eu não permito, ninguém pode usar. Mas aí eu sempre falo, a propriedade privada, a casa, também é um direito natural. Por que você tem que ter uma certidão, uma escritura da tua casa? É uma propriedade, é um direito de propriedade da mesma maneira, né? É o direito de propriedade da mesma maneira. Por que você tem que ter uma lei falando que a pessoa não pode matar a sua mulher? Não é óbvio que não pode? Lógico. Aquilo que é óbvio deveria. Pelo menos não precisaria existir uma lei para dizer que não, né? Exato, é aí que está. E a gente vê, por exemplo, eu vejo muito, principalmente em bairro, muitas fachadas de comércio usando fotos de artistas nacionais ali na sua fachada para fazer aquela publicidade. Isso, em tese, não poderia. Não poderia. Então, qual que é? Então, aqui que está a coisa. Outro dia eu vi uma pessoa falando, não precisa registrar direitos autorais, direito de imagem, não sei o quê, porque são direitos naturais. Qualquer coisa você entra na justiça. Para você entrar na justiça, você vai ter que colocar um catatal de provas, até você gerar o direito. Então, faça o seguinte, gente, já registra logo. Registra a sua imagem. Mas tem essa mesmo, por exemplo. Busquei uma foto da internet. Por exemplo, a gente vê muito... O que a gente vê muito isso? Sites que reproduzem notícias de outros sites, pegam a mesma foto, colocam ali e tal, não sei o quê. E aí, pode? Não pode? Não. Essa conversa de, tá na internet, é de direito público ou uso público. Não existe isso. Por isso que a internet precisa ser regulamentada. As pessoas acham que é censura regulamentar a internet. Não, do ponto de vista da propriedade intelectual, é uma necessidade. Não, censura é mandar tirar do ar aquilo que você publicou por uma opinião própria. Isso é censura, é diferente. Não, os direitos de imagem hoje em dia são, assim, é muito complicado. Porque você não tem o marco regulatório. As leis que garantem a propriedade intelectual são muito arcaicas. Que a gente está vivendo um pesadelo. Com certeza. Quer ver? Deixa eu lhe dar um exemplo que aconteceu comigo. Fui, durante mais de 10 anos, jornalista da Record, jornalista nacional. Fiz uma reportagem, tal época, sobre um novo produto que estava chegando ao Brasil para emagrecimento. O que fizeram? Pegaram esta minha reportagem, editaram, quer dizer, as partes e as cenas que eu falava deste produto, jogavam outro produto em cima e jogaram isso no Facebook, no Instagram e tal, com a minha imagem, eu aparecendo, porque o produto já foi liberado pela Anvisa, e aparecia outro produto sobre as imagens do produto original. E aí eu entrei no Facebook, estão fazendo uma fraude com uma reportagem minha, não deu em nada. Facebook
nem se preocupou, quer dizer, e aí você não tem quem acionar ou quem processar, tá? Porque não tinha um dono, a página era um perfil fictício, alguma coisa assim, que impulsionou um conteúdo. E aí, como é que faz essas questões? Olha, não tem o que fazer. Essa história toda começou lá com a Carolina Dickmann. A Lei Carolina Isso, eu lembro que surgiu com a lei dela. Que foi ela, foi isso. Sim. Por quê? Porque ela teve o material dela vazado. E você sabia que a pessoa que vazou as imagens dela não sofreu nada? Absolutamente nada. Por quê? Porque a lei tem um princípio no direito que fala... Mas foi identificado. Sim, mas ele não cometeu crime. Porque na época não era crime. Só os depois dele... Sim, que passaram a ser que passaram. Então a gente tem hoje em dia a mesma coisa. Então você tem esse recorte, isso aí é uma enganação. É uma fraude, fake, né? É uma fraude. Aí você vai pegar outras leis para tentar encaixar naquilo ali, mas aí é um Frankenstein, né? Você vai entrar por dano moral, que é outra... Ou calúnia, porque tá falando de uma coisa que não existe. Tá? Og, você vai entrar num labirinto igual... E outra coisa... Às vezes eu prefiro nem mexer com isso. Mas é horrível, né? E aí você vai ter uma coisa... Quando cai na internet, viralizou, aí você não tem como puxar mais aquele fio. Para ver onde começou, né? É uma loucura. Então, quando você fala de Facebook, Instagram e tudo mais, essas redes sociais, eles estão iguais àquele que vazou a foto lá da Carolina naquela época. Eles não estão nem aí. Estão dando like, é o que eles querem. Viralizou, está chamando a atenção. Não vai. Então, é muito complicado. Hoje em dia tem que ter muito cuidado. E mesmo tendo cuidado, você passa por isso, né? Então, você tem aí... E às vezes você comete, por exemplo, eu tenho o meu primeiro contrato, minha primeira publicação importante que eu tive... Og, eu vou contar isso, eu conto isso até com uma certa constrangimento, mas enfim... Quando, terminando o mestrado, eu desenvolvi um processo muito bom. E eu publiquei isso. E na hora de fazer a negociação, eu abri mão dos direitos econômicos, não abri dos morais, mas abri mão dos direitos econômicos porque eu queria ser conhecido por aquilo. Eu achei que não fosse dar tanto dinheiro. Og, até hoje, isso foi em 2011, até hoje eles vendem o meu método por R$10. Já tem... A última vez que eu vi, tinha 51 mil downloads. Nossa Senhora. 51 mil vezes 10. Eu não faço nem a conta, porque me dá até raiva. Então, às vezes você acha que uma coisa não vai dar em nada. E ela dá uma proporção muito grande. Com certeza. E às vezes você faz na melhor das intenções, e aí vem uma pessoa, faz um recorte. Tudo isso precisa ser regulamentado. Isso tem que ser tipificado, dizer claramente, olha, foi publicado dessa forma, isso é crime. Só que a gente esbarra em um monte de coisas. Vai virar censura, vai virar não sei o quê. Enquanto isso, a gente está nas mãos aí de pessoas que não têm nenhum escrúpulo e só está em busca de like. Guilherme, como é que você hoje pode ajudar as empresas que assistiram, que estão interessadas, que estão vivenciando algum tipo de problema relacionado à sua marca, à sua autoridade, ao seu direito autoral ou intelectual e tal? Como é que você ajuda as empresas hoje? Eu faço consultorias, sou palestrante nessa área também. Como eu ajudo as pessoas hoje... Tem duas coisas. Tem a proativa, né, que antes de dar o problema, que a gente vai... Eu sou consultor do Sebrae, atuo no Sebrae também, já me nacionalizei, né, pelo Sebrae Nacional também. Eu faço palestras para falar sobre esse assunto. Eu faço in company também, que é ir na empresa, ensinar as pessoas realmente como é que se protege, né, de tudo isso. E você primeiramente, você faz uma análise da empresa, vê o que ela tem de, por exemplo, de inovação ou de direito autoral que pode ser preservado. Primeiro você faz isso, a empresa tem, aí você encaminha todo o processo. A gente chama isso de gestão de conhecimento ou gestão de produtos intangíveis, gestão do conhecimento, enfim. Mas eu gosto de chamar de gestão da inovação. Bacana. Né? Eu desenvolvi um método próprio meu, que eu faço o diagnóstico
Porque o diagnóstico, Og, não é uma brincadeira. Você tem que ir lá e fazer um radar mesmo. E não é só... A gente tem que fazer da empresa inteira. Desde a direção... Vou pegar um exemplo. Eu estou atendendo uma empresa agora, e quando a gente vai fazer o diagnóstico, tem que fazer com muito cuidado. Né? Porque você está entrando ali dentro da empresa. Sim, claro. E tal. E geralmente, assim, quando você conversa com o diretor fala, não, aqui tudo funciona. Então, as pessoas têm um pouco de receio de achar que você vai sair dali contando para todo mundo. Isso é uma coisa séria. Você assina documentos de confidencialidade, você não pode de jeito nenhum. E mesmo porque a gente tem um nome a zelar, né? Claro. Então, aí quando você... Qual que é um dos pontos que sempre eu encontro? As pessoas estão sempre procurando novidades. Eu preciso chamar um especialista, eu preciso chamar algum engenheiro, eu preciso chamar o fulano não sei o quê, eu preciso para chegar aqui, fazer e acontecer. Às vezes, o funcionário dele lá na ponta tem a solução. E ele nem olha na cara daquele funcionário. Por quê? Porque é aquele funcionário que vai lá apertar o parafuso e sabe que... E está lidando no dia a dia ali do processo, né? E aí, às vezes, a gente vai perguntar, aí a gente vai conversar com aquele operacional, a gente fala, mas por que? Já te perguntaram isso aqui antes? Ele fala, nunca me perguntaram, eu nunca falei. Bom, quem quiser contato, saber um pouco mais do que o Guilherme faz, está aqui no rodapé, tem os contatos aqui, as redes sociais, o telefone e tal. E porque é tanta coisa, e esse papo aqui não termina aqui não, nós temos mais 2 episódios para falar sobre isso, porque realmente é um mundo muito extenso, são muitas coisas ainda que talvez os empresários não saibam, né? Sobre dos seus direitos intelectuais, direitos de propriedade. E o Guilherme vai estar com a gente aqui nos próximos mais 2 episódios, talvez, para falar exatamente sobre isso. Doutor Guilherme, obrigado. Olha, tinha muita coisa que eu mesmo não sabia, né? Que eu achei interessante, principalmente essa questão do funcionário estar usando as suas estruturas para desenvolver algo que seja inovador, que ele vá para frente. Então, atenção, empresários, com o que os seus funcionários estão fazendo por aí. Já estou de olho nos meninos aqui, entendeu? Para poder evitar esse tipo de coisa. Mas, Guilherme, obrigado. Vou esperar as outras próximas conversas para a gente continuar esse assunto, que realmente é muito interessante. Isso, e eu quero deixar aqui também uma lembrança. Tá aqui, esquecendo de falar do livro, mas tá disponível, né, no teu site? Está, esse livro aqui, ele conta toda a trajetória aí da propriedade intelectual, da inovação, como os países se desenvolveram a partir da inovação, a correlação com o dólar, isso é muito importante. E esse livro, já teve a primeira edição, só que ele está de domínio público já, eu já liberei. Sim. Está no meu portal. Se você entrar no meu Instagram, no Linktree, você já tem lá também. Está aqui embaixo no rodapé para o pessoal ver. Na página também, na minha página de consultoria. E é uma minha contribuição aí com o mundo. Bacana. Falou, professor Guilherme, muito obrigado então. Então até o próximo, o seu negócio aqui, falando um pouquinho de marcas, patentes, inovação, registros e tudo mais. Obrigado. Muito obrigado, Og. Até a próxima, gente.